Olá, pessoal. Dando continuidade à correção e comentário da prova da UMIF 2021, entraremos agora nas questões do nível 2. Iniciaremos pela questão número 8, primeira fase. Ok? Muito bem. Questão número 8 do nível 2. É a primeira questão referente ao nível 2. Existe um método bastante simples de gerar triplas pitagóricas, conjunto de 3 números naturais que representam os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo. Reforçando, números naturais iniciam do zero. 0, 1, 2, 3. Só que lembrando que não pode ser zero, porque se faz parte dos comprimentos dos lados de um triângulo retângulo, esse lado não pode ser zero. Muito bem. Então, a partir do 1. O processo é o seguinte. Escolha 2 números naturais distintos, quaisquer A e B. Próximo passo. Calcule o dobro do produto de A por B. Próximo passo. Calcule o valor absoluto da diferença entre os quadrados de A e B. Depois, calcule a soma dos quadrados de A e B. Pronto, os 3 números calculados formam uma tripla pitagórica. Por exemplo, escolhendo-se os números 1 e 2, gera-se a famosa tripla pitagórica 3, 4, 5. Na verdade, eu pego 1 e 2, faço esse procedimento. Multiplico 1 vezes 2 e o resultado eu pego o dobro. 2 vezes 1 vezes 2. Depois eu faço, calculo o valor absoluto da diferença entre eles. Então, esse processo vai gerar a tripla 3, 4, 5. Muito bem. Escolhendo os números 2 e 5, gera-se a tripla pitagórica 20, 21 e 29, fazendo o mesmo procedimento. Qual é o valor absoluto da diferença entre os 2 números naturais, A e B, que devem ser escolhidos para se gerarem os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo, de hipotenusa medindo 145 e um dos catetos medindo 17. Então, ele me deu o processo inverso, faltando o outro cateto. Quer saber o valor de A e o valor de B, depois calcular o valor absoluto da diferença entre esses 2 números. Alternativa A, 1. Alternativa B, 5. Alternativa C, 8. Alternativa D, 10. E alternativa E, 11. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Então, veja só, o procedimento é o seguinte. Eu vou escolher A e B, números naturais, e calcular primeiramente o dobro do produto de A por B. Então, vai ficar 2 vezes A vezes B. Depois eu vou calcular o valor absoluto da diferença entre os quadrados de A e B. Então, esse valor absoluto vai ser o módulo de A ao quadrado menos B ao quadrado. Para evitar introdução aqui dos módulos, nós vamos colocar A ao quadrado menos B ao quadrado e vamos supor que o A é maior do que o B. Eu vou considerar 2 números, A e B, e já estou considerando que o A é um número maior que o B. Uma consideração que eu estou fazendo. Poderia fazer também, sem perda de generalidade, que o B seja maior do que o A, para evitar trabalhar com módulo. Foi dado que a hipotenusa gerada é 145 e um dos catetos 17. Falta o outro cateto, mas não é o que ele quer na questão. Ele quer a diferença entre A e B. Na verdade, o A sendo o maior e o B o menor. Calcule a soma dos quadrados de A e B. Aqui está tranquilo, não preciso preocupar quem é maior, quem é menor. Mas um detalhe, a gente precisa saber quem será maior. Se é A ao quadrado mais B ao quadrado, se é A ao quadrado menos B ao quadrado, ou se é 2 vezes AB. Considerando que o A seja maior que B, se eu escolher 2 números, por exemplo, eu escolho 3 e 5, eu vou colocar o 5 valendo o A. Então, eu escolhi 3 e 5. O 5 vai ser o A e o 3 vai ser o B. Essa vai ser a ideia. Então, a gente precisa saber quem desses 3 é o maior. Por quê? Porque o maior vai ser a hipotenusa. O maior lado do triângulo retângulo será sempre a hipotenusa. É fácil perceber que A ao quadrado mais B ao quadrado é maior que A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso é fácil perceber, mas não é tão simples verificar que A ao quadrado mais B ao quadrado é maior que 2AB, dependendo desses números. A gente vai mostrar antes de iniciar a solução dessa questão. Na verdade, essa situação faz parte da nossa solução.
Então vamos comparar a ao quadrado menos b ao quadrado com a ao quadrado menos b ao quadrado. Veja só, a ideia vai ser a seguinte. Eu tenho que 2b ao quadrado, b é um número positivo. Multiplicado por 2, já que ao quadrado ele torna positivo, então a gente sabe que 2b ao quadrado é um número positivo. Eu vou subtrair nos dois membros dessa inequação, eu vou subtrair menos b ao quadrado. Não é multiplicar, é subtrair menos b ao quadrado. Então vai ficar 2b ao quadrado menos b ao quadrado fica b ao quadrado. 0 menos b ao quadrado fica menos b ao quadrado. Agora eu vou somar nos dois membros dessa inequação mais a ao quadrado. E aí eu vou ter que a ao quadrado mais b ao quadrado é maior que a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, uma ideia interessante, uma desigualdade fácil de verificar, e aqui a gente realmente está exibindo que, de fato, a ao quadrado mais b ao quadrado será sempre maior do que a ao quadrado menos b ao quadrado. Se você não quisesse organizar isso aqui sem problema, você percebeu que este a ao quadrado mais b ao quadrado sendo maior que a ao quadrado menos b ao quadrado, ok. Agora a gente precisa fazer a comparação de a ao quadrado menos b ao quadrado com 2ab. Então eu vou separar aqui e vou pensar nessa relação desses dois agora. Porque por enquanto este a ao quadrado menos b ao quadrado está sendo maior. Olha que interessante. Se eu pego a menos b ao quadrado, independente se o a é maior que o b, a gente já definiu que o a é maior que o b, eu vou subtrair aqui e vai dar um número positivo. Quando eu elevo ao quadrado, ele fica positivo. Mesmo se eu não fizesse essa situação, quando esse número aqui der negativo ao elevar ao quadrado, ele vai ser sempre positivo. Vamos desenvolver aqui o produto notável. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o que eu devo fazer agora? Eu vou somar 2ab, nos dois membros dessa inequação. Vai ficar a ao quadrado, menos 2ab mais 2ab, cancelo, mais b ao quadrado, é maior que 0 mais 2ab, 2ab. Significa, portanto, que a ao quadrado mais b ao quadrado sempre será maior que 2ab, considerando aí, já que a gente já fez essa consideração, que o a é maior que b, e a e b são dois números naturais. E diferente de zero, porque se for zero, não faz parte aí de um lado de um triângulo. Então já sabemos que esse a ao quadrado mais b ao quadrado é o maior lado de todos esses três. Ok? Muito bem. Então agora a gente parte para essa situação, onde se esse é um lado de um triângulo equilátero, triângulo retângulo, e ele é o maior lado, ele só pode ser 145. Agora a dúvida é entre esses dois. Quem vai ser o 17? Então vamos para a próxima etapa da solução. Veja só. Nós temos aqui o seguinte. Já sabemos que a ao quadrado mais b ao quadrado é o valor da hipotenusa, 145, sendo o maior lado. Agora, eu preciso saber quem vai ser o 17, foi o dado do problema. Se de fato será o 2ab ou se é a ao quadrado menos b ao quadrado. Qual deles será 17? Veja só. Não é possível ser 2ab, porque 2ab é um número par. Ele sendo um número par, porque toda vez que eu pego valor de a, multiplico por b e depois multiplico por 2, esse 2 vai fazer com que esse número seja par. E o 17 é ímpar. Então a gente já descobre que a ao quadrado menos b ao quadrado é 17. E aí eu vou precisar calcular somente o 2ab, que não foi fornecido. Então já sei que a ao quadrado menos b ao quadrado igual a 17.
A ideia vai ser somar essas duas equações. Somando essas duas equações, teremos... Eu posso cancelar o b ao quadrado com menos b ao quadrado. Ficaremos com 2a ao quadrado é igual a 7 mais 5, 12, vai 1, 5 e 1, 6. Então, eu vou ter aqui 162. Eu vou dividir toda a equação por 2, ou seja, multiplicar toda a equação por meio. E aí eu tenho que 2a2 vezes meio vai dar a2. Na prática é passar esse 2 que está multiplicando para lá, dividindo. 162 vezes meio, 81. Como a ao quadrado é 81, a vai ser mais ou menos a raiz de 81. Significa que eu tenho dois valores para a. Vou chamar de a' e a duas linhas. Mais 9 e menos 9. Mas veja, os números a serem escolhidos são números naturais. Então, eu posso descartar o menos 9. E aí, a tem que ser exatamente igual a 9. Sabendo o valor de a, eu vou descobrir o valor de b. Posso pegar essa de baixo, porque os números são menores. 17 é menor que 145. Então, eu vou separar novamente aqui a tela para a gente calcular o valor de b. Muito bem. Então, temos que a ao quadrado. Sabemos que o a, vou até separar aqui para organizar melhor a nossa estratégia de solução. O a é 9. Portanto, veja, 9 ao quadrado, 81. 81 menos b ao quadrado igual a 17. Então, eu posso subtrair, vou fazer como a gente está fazendo aqui, mas na verdade eu posso passar esse 81 para lá subtraindo. Ou em outras palavras, subtrair 81 nos dois membros da equação. Eu vou ter aqui menos b ao quadrado, porque 81 menos 81 é 0. 17 menos 81 menos 64. Posso multiplicar por menos 1 nos dois membros da minha equação. B ao quadrado é igual a 64. B igual a mais ou menos raiz quadrada de 64. Novamente, vou ter aqui dois valores para B. Um positivo e um negativo. Mais 8 e menos 8. Como A e B são números naturais, vamos descartar este, que ele é negativo, e vamos considerar este aqui. Então, já encontramos os dois valores, o A e o B. E por coincidência, o A foi maior do que o B mesmo. Se eu considerasse que o B seria maior que o A, não tinha problema, bastaria eu inverter, porque ele pede o valor absoluto da diferença entre A e B. Então eu já tenho o A e já tenho o B. Eu poderia calcular o terceiro lado do triângulo também, não foi pedido na questão. Então, vamos agora para a resposta definitiva para a questão. Vou apagar aqui essa parte, já sabemos que o A é 9 e o B é 8. Muito bem. Então, eu já tenho que o A, sendo 9, ele poderia também valer 8, sem problema algum. Porque se eu faço agora a diferença entre eles, vai dar 1. Se eu fizer essa diferença de 8 menos 9, dá menos 1, mas ele quer o valor absoluto, então poderia inclusive trocar aqui sem perda de generalidade. Então, a primeira situação aqui a gente já tem como resposta. O valor absoluto da diferença de A menos B, bastaria eu aplicar o módulo. Mas eu nem preciso aplicar o módulo, porque o A já é maior que o B. Então, 9 menos 8, essa diferença é 1. Então, já temos aqui, inclusive, a resposta para a nossa questão. Vamos marcar a alternativa A. A gente pode também calcular o terceiro lado do triângulo equilátero, já que o primeiro é a hipotenusa 145, o segundo é 17,
faltou o terceiro. Não foi solicitado pela questão, mas só para a gente finalizar, esse número é o 2 vezes AB. Então é 2 vezes o A, 9, vezes o B, 8. Se eu tenho aqui 8 vezes 9, 72, vezes 2, 144. Tá aí, ó. Essa é a tripla pitagórica. Se você organizar o seu triângulo, obviamente não faz parte da nossa solução, mas veja, se eu organizar aqui um triângulo retângulo, a hipotenusa é 145, não está em escala, obviamente, porque a hipotenusa está muito próximo de um determinado cateto. Aqui 144, aqui 17. Se você fizer 145 ao quadrado, é igual a 144 ao quadrado mais 17 ao quadrado. Você certifica que, de fato, você acertou a questão. Ok? Com isso, a gente finaliza a correção e comentário da questão número 8, referente ao nível 2. Espero ter contribuído e um forte abraço a todos.